Olá amigos, boa noite, meia-noite já, né? Meia-noite, 3, muito legal ter você aqui. Hoje mais um TalkNet, estamos aqui para discussões importantes sobre temas polêmicos no meio da nossa igreja, né? Muito importante ter a sua participação. Quero agradecer aí a todo mundo que durante o dia acessou lá o nosso canal Missão Destaque, lá no YouTube, está curtindo, está dando seu like nos nossos vídeos e está lá se registrando também, se inscrevendo no nosso canal aí para nos ajudar nesse projeto de estar levando nesse horário diferenciado informações importantes sobre muita coisa que acontece no nosso meio cristão e no planeta que mexe com a humanidade de uma forma geral. Muito obrigado então pela sua participação. Vamos juntos então nesses 20, 30 minutos. Eu quero que você interaja com a gente, participe com a gente aí, manda aí o seu recado, a sua pergunta, a sua informação, tá bom? O tema de hoje é um tema, como todos os outros, um tema polêmico, né? Nós vamos falar um pouco sobre o coaching, né? Coaching está virando uma febre nas igrejas, como ao longo de toda a história da humanidade, muitos modismos aparecem por aí, né? E esses modismos são complicados. E a gente vai tentar expor esse novo conceito dentro da igreja hoje, que é o coaching, né? De que forma ele tem absorvido partes importantes e únicos da palavra de Deus dentro de um contexto social. Ninguém aqui é contra o coaching, tá? Deixando isso muito claro. A gente só quer falar onde a aplicação dele tem sido colocada. Isso é muito importante. Será que há compatibilidade na participação do coach dentro das nossas comunidades? Será que isso realmente tem trazido benefícios ou malefícios? O que a Bíblia diz, o que pensar disso, o que você pensa disso? Bom, pessoal, para começar o nosso bate-papo de hoje à noite, eu acho importante começar pela origem do nome, ou do propriamente dito coaching, né? Coaching começa lá alguns relatos históricos de alguns pesquisadores por volta de 1500 lá na Inglaterra, e era um nome dado aos famosos cocheiros, né? Ele deriva dessa ação trabalhista que era o trabalho dos cocheiros lá na Inglaterra. Depois, por volta de 1800, ele toma uma outra conotação, ele vem evoluindo e se torna como se fosse um técnico, né? De uma maneira mais simplista para você entender, o coach seria um técnico, né? Onde ele prepara uma série de informações, personaliza isso e introduz isso numa comunidade. Esse é o trabalho do coaching, para a gente entender melhor essa nossa primeira introdução aí no coaching. Então temos a princípio essa informação de 1500, 1800 ele evoluindo, e ele nada mais é do que um treinador de determinadas ações na vida humana. Então eu tenho uma certa dificuldade, eu preciso personalizar aquela atitude, então essa personalização é um trabalho desenvolvido pelo coaching em várias áreas dos segmentos corporativos, trabalhistas, e ele é mais aplicado e é mais uma ação de psicólogos. A área da psicologia usa muito a atuação do coaching dentro do seu mercado de trabalho. Mas ele, entre aspas, evoluiu e hoje está sendo aplicado em muitas igrejas, motivando pessoas, trabalhando a vida de pessoas, fortalecendo o trabalho dentro das igrejas. Mas o que isso realmente traz de benefício para nós? Isso está dentro de um contexto bíblico? Isso realmente existe? Ele traz benefícios, malefícios? Que tipo de cristão isso tem formado no nosso meio? Essa será a nossa discussão hoje no nosso coach. Eu tenho as minhas reservas, né? Já vou começar dizendo para vocês que é necessário haver um cuidado sobre o que realmente o coaching traz para as nossas vidas, tá? Eu entendo que a questão motivacional é uma questão que deve ser levada em consideração, porém, o cuidado dela passa por uma série de informações que nós precisamos construir nesse contexto, tá? Motivacional. E aí, o que você acha disso? O coaching realmente motiva você? Qual a sua relação com a fé?
Bom, pessoal, vamos lá. Quando tratamos de motivação, quando tratamos de confissão positiva, que é um assunto muito tempo discutido aqui na nossa igreja, ela traz alguns malefícios para a fé cristã. Poxa, Edson, você está jogando um balde de água fria aqui na minha experiência, eu estou fazendo um coach, eu estou trabalhando num coach. E aí, Edson, me ajuda, eu quero um esclarecimento sobre isso. Que tipo de esclarecimento eu vou dar para você? Bom, pessoal, quando a gente trabalha a motivação, quero que você pense comigo, e eu estou falando aqui para pessoas cristãs, a princípio, nesse momento. Do ponto de vista corporativo, vamos esquecer, nós estamos trabalhando uma outra situação. O assunto aqui é a igreja e o coaching. Né? Há uma série de ações de liderança, de como você trabalhar sua liderança num grupo de pessoas. Isso é perfeitamente normal, correto, e não tenho nenhuma reservas a isso. Mas introduzindo e transferindo isso para o nosso meio, para o meio da fé, para o meio cristão, é meio complicado. E por que meio complicado de entendermos isso? Né? Se há tantas ações importantes no nosso meio. Bom, pessoal, motivação, ela, de uma certa forma, não vai trazer paz para você. A motivação, como o próprio nome diz, ela te motiva, ela te projeta, ela te deixa elétrico, mas ela não te dá paz. Você já parou para pensar nisso? A motivação é legal, olha, você pode, você vai, isso, é isso, é isso, é isso. Mas essa motivação não te tira uma coisa muito importante que só a palavra de Deus, que só a fé em Jesus Cristo pode te dar, que é paz. Você pode ter aquele gás, estar correndo atrás de uma série de coisas, mas o importante é, em cima de todo esse processo, dentro daquilo que você quer alcançar num coaching, uma coisa é fundamental para que você obtenha sucesso. E essa coisa se chama paz. E essa paz não vem com a motivação. A motivação só te projeta, só te dá um gás, só te leva a avançar em determinadas situações. Porém, ela não te garante a conquista daquilo que você quer. Só para dar um dado para você entender melhor o que eu quero dizer, recentemente no Canadá foi feita uma pesquisa onde um desses coachings colocaram 5.000 pessoas numa palestra. E depois de longo tempo, ali acho que 2, 3, 4 semanas, não me lembro agora, foi feita uma pesquisa, né, sobre aquelas 5.000 pessoas. Daquelas 5.000 pessoas, quantas pessoas atingiram seus objetivos? Vocês querem saber? Pasmem, apenas 2 pessoas. Apenas 2 pessoas de 5.000 pessoas conseguiram chegar aos seus objetivos, provando que a motivação é importante, entre aspas, até um determinado ponto. Agora vocês imaginem o nível de frustração que essas pessoas obtiveram. Porque foi prometido, com coach, com as nossas ferramentas, você vai atingir um patamar importante na sua vida. Só que não chegou. Interessante isso, né? Trabalharam, correram, tiveram objetivos, rotinas, perseverança, mas não conseguiram seus objetivos. Apenas 2 pessoas conseguiram esses objetivos. Então as ferramentas naquele momento te motivaram, mas não te fortaleceram na fé. A fé é diferente. A fé é a verdade, tá? E essa verdade que é a fé, ela te produz uma coisa chamada paz. Tá? Ela não te projeta um momento de ação, mas ela te projeta num momento de expectativa. Essa é a grande diferença. Você entender que em fé, eu creio, eu tenho paz. Eu sei que a seu tempo as coisas vão acontecer. Porque fé é a certeza e a convicção de fatos e coisas que não se veem. Então, quando você tem a fé verdadeira, há um princípio muito importante para você obter sucesso, que se chama paz. E a paz vem tanto em momentos de paz, desculpe a redundância, mas também em momentos de dificuldade. E essa paz só pode vir pela fé, pela certeza.
não pela produção de uma motivação momentânea. A fé não é motivação momentânea. A fé é uma certeza. A fé te produz paz e no meio dessa paz muitas coisas podem acontecer. Eu lembro de empresários bem-sucedidos e tudo isso passa, como eu tenho dito, por momentos em que você obtém ou não sucesso. Então as circunstâncias da vida também vão te projetar ou não para o sucesso. Quer um exemplo disso? Nessa pandemia louca, não é? O mundo está passando por problemas difíceis. Na verdade, nós vamos ter uma série, de problemas colocados à nossa frente, mas nos Estados Unidos, 39 empresários saíram de milionários para bilionários. Sabe o que eles fazem? São acionistas de empresas farmacêuticas. O pessoal que está produzindo vacinas em meio a esse caos que está acontecendo no mundo são aqueles que mais estão ganhando dinheiro. Olha a circunstância, fazendo presença no meio de todo esse caos. Então, o caso daqueles dois, apenas no meio de 5 mil, que obtiveram sucesso, é um caso puramente de expectativa, de acerto momentâneo, para alguns milagre, para alguns acertos. Então, tudo isso está ligado ao que você faz, ou o que você deixa de fazer, a sua atividade econômica ou não. Mas é apenas motivacional. O que você precisa ter na sua vida é fé. E há muitos pastores aí, e eu concordo com eles, dizendo que a questão do coach é simplesmente uma nova roupagem para a teologia da prosperidade, onde você pode tudo, que você tem que ser cabeça, você não pode ser cauda. E mais uma vez eu reafirmo aqui, eu sou totalmente a favor da prosperidade. A Bíblia nos garante, nos informa uma série de ações que traz um pouquinho de água para mim, por favor. Traz uma série de informações sobre bênçãos que Deus derrama sobre a vida da gente. Mas como eu tenho dito para vocês, prosperidade é consequência da nossa vida com Deus. E quando Deus nos prospera, é por um objetivo maior. Um principal é você ajudar o teu próximo. Lá, Tito também fala, Tiago fala, Filemão fala, Timóteo fala. Se temos o que comer e o que vestir, estejamos felizes. Isso é muito importante para a gente poder entender toda essa situação. Eu me lembro aqui de um fato bíblico muito interessante, até para a gente traçar um paralelo em relação a isso. Imagina Satanás, né? Satanás falando com Eva lá no paraíso, e ele chega para ela e fala assim, olha, na verdade, você não pode comer desse fruto, né, do jardim. Aí, naquele momento, ele exagera, coloca para ela a proibição, está proibido você comer isso no jardim. Mas, na verdade, não é bem por aí. Você pode comer o fruto do jardim. Aí ele já potencializa isso. Na verdade, o que Deus quer, Eva, é que você não coloque para fora o potencial que está dentro de você. Olha que interessante, não parece aí o primeiro coach? Não é? Eva, na verdade, não tem nada a ver aí com fruto, não vai ser pecado. Na verdade, Deus não quer que você coloque para fora o potencial que está dentro de você. Você tem um potencial dentro de você, você tem algo fantástico, e você precisa colocar isso para fora. Olha que interessante. A gente vê que praticamente o coach é uma coisa muito antiga, né? Está inserido em tudo isso que cerca a nossa vida. Então é bem isso, é você colocar para fora algo que, na verdade, você só vai conseguir através da fé e através de Jesus. O coaching para algumas atividades, como eu disse para vocês, comerciais, como ferramenta de marketing pessoal, talvez tenha a sua função. Mas quando ele é inserido dentro do contexto teológico, ele é completamente adverso, ele é completamente ao contrário daquilo que a palavra prega. Quando você confia de fato e verdade em Deus, as coisas acontecem de uma forma absoluta. Fora isso, é praticamente impossível conseguir alguma coisa. Deus lidera a sua vida através da fé. A fé é fundamental para você
alcançar os seus objetivos. Quando damos vazão para coisas positivistas, confessionais, como a confissão positiva, uma coisa tão antiga, como também a questão agora que está sendo introduzida na nossa igreja, que são os coachings, você acaba perdendo essa referência e provavelmente você vai se frustrar lá na frente. E eu não quero que você se frustre lá na frente, eu não quero que você seja uma pessoa emocionalmente abalada, como milhares e milhares de pessoas já estão vivendo isso. E notem que só uma pessoa ganha no coaching, né? Porque o que se cobra por uma palestra de coaching são verdadeiros absurdos. É uma forma de tirar dinheiro do povo sem ter aquela coisa, olha, eu não estou pedindo dinheiro, eu não estou pedindo dízimo, eu não estou pedindo oferta. O coaching nada mais é do que essa maneira de você disfarçar a teologia da prosperidade. Então eu tenho muitas reservas, eu tenho muito cuidado em relação a isso, e é impressionante o número de cristãos e pessoas doentes por causa desses processos, né? Nós estamos não trazendo a paz, a vida para os nossos irmãos, nós estamos destruindo, porque criamos expectativas falsas. E se Deus não quiser que eu me torne uma pessoa rica, você vai se frustrar? Esse é o verdadeiro objetivo de você estar numa igreja? Você está numa igreja porque você quer melhorar de vida? Você vai à igreja porque você tem sonhos e expectativas materiais? Esse é o verdadeiro evangelho? Você só consegue ir na igreja para buscar alguma coisa? Você não consegue ir numa igreja para adorar a Deus? O dom mais precioso que Deus nos deu, como eu tenho dito, não é uma casa, não é um carro, isso faz parte da nossa vida. Mas o bem mais precioso que Deus nos deu foi a vida eterna. E tudo vai acontecer a partir desse princípio. Todos os males estão arredados dentro desse coaching. Que você tem que ser isso, que você tem que ser aquilo. E essa grande maioria que recebe essa palavra de confissão positiva, motivacional, vai se frustrar, você não vai alcançar aquilo. Pastor, meu Deus, e a fé onde entra nisso? Opa, a fé é diferente. A fé é a certeza, eu descanso na palavra de Deus e sei que Deus tem cuidado de mim. E aí retornamos à célebre para lá, a palavra do nosso Senhor, que nós não devemos andar ansiosos com nada, nem com o que havemos de beber, nem de comer, nem de vestir. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele sabe o que você precisa. E a seu tempo, num tempo correto e preciso, tudo vai acontecer. As suas expectativas em Cristo não são frustradas. Mas eu tenho certeza que quando você busca em tecnologias humanas, em estratégias humanas, a frustração virá. Nós hoje vivemos um tempo muito difícil para a igreja evangélica brasileira, para a igreja cristã de um modo geral. Como eu tenho dito para vocês, a igreja está cheia de gente, mas de um povo vazio de Deus. Como é difícil falar. São piores daqueles que estão no mundo. Hoje você encontra cristãos que são terríveis. Gente pobres de espírito, amarguradas, rancorosas, ruins de coração, não são capazes de ajudar o seu irmão, não são capazes de doar um pouco da sua vida em prol de vidas que estão sendo destruídas por aí. São cheias de adultério, de uma mente podre. E aí você vai buscar dentro desse sepulcro caiado que somos nós, alguma coisa para você conseguir sucesso? Eu não sei onde você vai conseguir isso. Né? Se você olhar para dentro de você só vai ver podridão. Jesus disse bem isso quando ele compara essa ação com sepulcros caiados. Por fora são bonitos, têm aparência legal, mas por dentro estão cheios de podridão. Você não pode tirar nada de dentro de você, a não ser que você esteja em Cristo Jesus, sendo uma nova criatura, entendendo que tudo o que acontece na sua vida só vai acontecer se você confiar em Deus, entregar sua vida para Deus e descansar, trabalhar, continuar na sua rotina, avançar e crer, não se motivar,
mas crê, em fé, de que Deus pode mudar a tua vida a qualquer momento e Ele é Senhor absoluto de tudo que acontece na tua vida. E que nada do que está acontecendo na tua vida vai te perturbar, porque o Criador do universo, o Senhor da vida, cuida de você. Quando você tiver essa percepção, você não vai precisar ficar correndo atrás de coach. Você vai abrir a sua Bíblia e ali você vai encontrar a resposta para tudo. Eu acho um absurdo você ter que fazer um curso para se automotivar. É como se você pegasse a Bíblia e a jogasse no lixo. Porque a Bíblia não é capaz de transformar a tua vida. Você precisa buscar em recursos humanos, criado ao longo de acadêmicos de tempos em tempos, mas uma moda que aparece. Mas se você se deparar com a verdadeira palavra de Deus, com a Bíblia na sua essência, eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer na tua vida. Não para viver um evangelho falso, porque temos vivido isso. Temos pregado muitos questionamentos por aí, ações vêm acontecendo na nossa vida, mas é importante termos a participação de todos, que vocês possam ter uma dimensão maior do que a fé e do que é a ação criada para o ser humano de uma forma diferenciada, tentando atingir objetivos puramente materiais. E mais uma vez eu repito, não é errado você buscar isso. O que é errado é a verdadeira motivação. Né? Você está buscando coisas que na verdade só vão trazer problemas para você. A Bíblia diz que aquele que busca valores, riqueza, finanças, vai trazer problemas, consequências para a sua vida. Mas quando você descansa em Deus, as coisas acontecem. Lembra de Pedro? Pedro, uma vez, estando à porta do templo, entrando, Pedro e João, e ali ele encontra um mendigo, e o mendigo diz para ele: Pedro, me dá uma moeda, me dá alguma coisa. E aquele pobre homem, aleijado, cheio de problemas, deficiente, olha para Pedro, e Pedro deve ter olhado para João, e naquele momento, naquele instante, sem relutar, ele diz: olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Interessante isso, né? Logo depois nós vemos Paulo, como citei outros dias, em que Paulo é muito claro quando ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo sabia que na sua natureza humana, olhando para dentro dele, ele jamais poderia atingir os objetivos que ele queria. Por isso, ele deixou Cristo viver na vida dele. E aí ele tinha uma nova ação na sua vida. Ele tinha uma nova direção. Isso tem toda a diferença em relação às questões motivacionais. As questões motivacionais são momentâneas, mas aquilo que vem do nosso Senhor Jesus Cristo é eterno. E se você entender o que é a vida, vai ficar muito mais fácil de você passar pela vida. Isso não quer dizer que não vamos ter lutas, vamos ter muitas lutas. Jesus disse que cada um deve pegar a sua cruz e segui-lo. Lembra do moço rico também? Senhor, olha, eu quero te seguir. Jesus é muito claro, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E aquele moço, né, abaixa a cabeça e vai embora porque era uma pessoa muito rica, muito preso aos bens materiais. O objetivo maior da vida não é esse. Prosperidade, benefícios materiais são consequências da nossa vida com Deus. Aprenda de fato e verdade a viver esse evangelho. Um evangelho de entrega. E aguarde, porque Deus sabe de todas as suas necessidades. Hoje já é um novo dia, madrugada está aí, 00:27. E acho interessante que 00:27 muitas pessoas estão se matando, estão se drogando, estão se prostituindo, tentando encontrar algo para a sua vida, que o motivacional pode te dar em questão de algumas 2, 3 horas, onde você está trancado num auditório e vamos lá, você tem que vencer, você tem um potencial maravilhoso dentro de você, mas quando termina aquela palestra, você volta para a realidade. E a realidade pode até durar algumas horas depois dessa palestra, mas a realidade estará sempre batendo à sua porta. Mas a fé não.
A fé é crer no impossível, é crer num Deus que materializa, que tira do mundo espiritual e traz para o mundo material, uma vez que sua vida está entregue para Ele. Se você entender isso, tudo vai ficar mais fácil. A depressão não vai tomar conta da sua vida. O desespero não vai existir mais. Porque lá dentro haverá uma certeza de que em toda e qualquer situação, Deus está comigo. Tudo o que acontece na minha vida não é por acaso, é mover de Deus. Se hoje não deu certo o que eu ia fazer, eu tenho certeza de que Deus está me conduzindo. Provérbios diz que o homem traça o seu caminho, mas é Deus quem o guia. Então muitas vezes traçamos planos, e isso é importante. Mas nem sempre nós vamos chegar nos nossos objetivos por aquele caminho que nós traçamos, porque Deus sabe o caminho certo. Essa é a diferença da fé em Cristo e de momentos motivacionais. Nós precisamos acreditar nisso, de fato, de verdade, e agradecendo a todos que estão enviando para nós aqui mensagens. Muito obrigado, tá bom? Obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado mesmo. O pessoal está aqui comunicando junto com a gente. E como eu estava dizendo, nós precisamos entregar nossa vida de fato e em verdade a Jesus Cristo. Crer nele. Crer que grandes coisas Ele vai fazer em nossas vidas. E não ficar desesperado com essa situação que é colocada no dia a dia. Hoje falei com uma pessoa também que acabou de sair de uma cirurgia de câncer. E é interessante que ele falou uma palavra. Ele disse assim: Edson, obrigado. Eu falei, mas por que obrigado, né? Não, porque eu estava ali já orando há 2 anos contra esse câncer. E eu não aceitava esse câncer na minha vida. E a primeira vez que eu encontrei, eu falei, olha, você já foi no médico? Ah, Edson, eu não quero saber disso, eu tenho fé, não é por aí. Sabe, eu creio, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo campanha. Falei, querido, tudo isso nós devemos fazer. E você está certo. Mas tem uma parte que também você precisa fazer, você precisa ir ao médico. Então, cuidado com esse tipo de crença. Eu falei, os médicos têm seu papel importante. Deus usa pessoas para nos ajudar. Muitas dessas pessoas são anjos. O próprio Senhor diz, olha, cuidado, porque muitos de vós receberão anjos sem saber. E de tanto eu falar para ele, olha, procura um médico, cara. Tenha fé, mas vá no médico. Ele foi, e chegando lá, esse câncer estava num quadro bastante evoluído. Se ele tivesse ido ao médico 2 anos antes, a cirurgia seria menos traumática e muita coisa legal teria acontecido na vida dele. Porém, mesmo assim ele fez a cirurgia. E a cirurgia detectou que por muito pouco, faltou muito pouco, alguns dias, esse câncer ia impregnar nos ossos da sua caixa torácica. É um câncer de pele, mas conseguiram retirar esse câncer antes que atingissem os ossos. E olha que coisa legal, se ele espera mais 1 semana, 2, orando, talvez fosse tarde demais. Mas ele buscou, e nessa busca ele encontrou Deus. E Deus, através dos médicos, trouxe nesse momento a cura para ele. Nesse momento, Edson, nesse momento, porque todos nós vamos partir um dia. Por mais milagres que vivamos, e Deus faz milagres, eu sou um testemunho de milagres, Deus é tudo para mim, eu não estaria aqui, óbvio, se eu não vivesse milagres maravilhosos na minha saúde, na minha vida. Mas um dia eu vou partir. Vai chegar um dia que os milagres na vida sentimental, na saúde, na vida financeira não vão acontecer mais. Por quê? Eu vou partir. Então, para tudo há um tempo. Para tudo, absolutamente. Você algum dia vai partir dessa vida e não vai levar absolutamente nada. A única coisa que se recusa a deitar no nosso caixão é o nosso caráter, é a nossa fé. Isso sim vai ficar como herança para as futuras gerações. O amor que deixamos ao próximo, isso sim ficará como herança. Agora, o que você conquistar será muito mais para a tua vida do que propriamente para outros. E se Deus prosperar a tua vida, entenda que
não é para você se perder naquilo que vai acontecer no dia a dia das suas finanças, mas é para você abençoar a vida do próximo. É para você minimizar o problema do outro. Eu acho muito difícil falar que eu sou cristão sendo milionário e vendo vidas sendo destruídas. Eu acho incompatível. Eu acho que um verdadeiro cristão, e acho que era isso que Jesus queria dizer, não consegue viver diante de tanto sofrimento. Ele seria capaz de vender até o seu último cento, seu último centavo, seu último pão, vender seu último dom para ajudar o próximo. Isso é amor de verdade, um amor que quase não existe, um amor que chega a ser utópico, né? É uma utopia pensar num amor desse. Em Deus fortalecer você financeiramente e você, sendo um cristão, dividir o banco da igreja com um irmão que não tem o que comer. Com um irmão que muitas vezes vai para casa, cansei de ver isso, você está ali de mãos dadas, vamos orar, glória a Deus, aleluia, somos um, somos corpos e assim bem ajustados, né? Linda canção maravilhosa. Aí você entra no seu carrão, vê o irmão, a irmã com 2, 3 crianças num ponto de ônibus, passa e vai embora comer sua pizza na melhor pizzaria que existe. É muito fácil isso. Eu queria entender esse processo, sabe? É uma crítica e é uma coisa que eu tenho procurado advertir por onde eu tenho passado. Isso não é cristianismo, sabe? Não é cristianismo. Se Deus te abençoou com o carro, para o carro, chega para aquele casal, para aquela pessoa, irmão, querido, deixa hoje eu te levar em casa. Deus me abençoou com esse carro, eu quero fazer isso, eu vou me sentir bem. Eu quero que você chegue em casa no conforto, com mais tempo. Será que nós estamos preparados para viver esse evangelho? É desse evangelho que eu estou falando. É esse evangelho que muda. Não é motivacional. O coach não vai poder te dar isso. Isso está inserido na palavra de Deus. E é isso que vai fazer a diferença em todos nós. Então, o que é o coach na igreja para mim? É uma ferramenta apenas, disfarçada para falar de prosperidade e favorecer meia dúzia desses que estão pregando lá em cima. Porque, na verdade, os únicos que ganham nessas palestras não é você, não. Você não vai ganhar nada. Porque você vai sair motivacionado, você vai ter uma semana até de muitas bênçãos, mas a realidade virá para você. E o que pode te ajudar a vencer a realidade difícil que você está encarando chama-se fé. Certeza e convicção das coisas que não se vê e daquilo que se espera. Confie em Deus, confie em Jesus. Vive essa fé verdadeira e grandes coisas vão acontecer na sua vida. Pessoal, quero agradecer aqui a Irene Ferreira. Irene, obrigado, viu? A Diana Mello, a Adriana Adbai, a Cristiane Contain. A Irene perguntou, ela escreveu nomes nos comentários e ela não explicou exatamente o que tá seria. Bom. Oi, Irene, depois você manda aqui, diz o que você quer, se você quer alguma informação, uma oração. Não é o objetivo aqui do nosso programa. Nosso objetivo é fazer com que você atinja esses objetivos. Ninguém aqui é melhor ou pior que ninguém. Jesus está pronto agora para atender a oração de cada um. Eu encerro sempre o meu programa dizendo, você já falou com Jesus hoje? Jesus, para muita gente, se tornou um Jesus mecânico, né? Nós vamos na igreja e trabalhamos isso de uma forma mecânica. Jesus está ali, mas ele está tão distante, ele está ali entre aspas. E Jesus está tão próximo. Eu sinto Jesus aqui do meu lado. Eu sei que Ele está aqui do nosso lado. E Ele está do seu lado também. Então converse com Jesus. Orar é falar com Jesus. Ele está esperando só que você abra sua boca e converse com Ele. Fale com Ele. Então eu não sei o que você quer aqui, mas seja o que for, Irene, fale com Ele. Ele está pronto para te ouvir. Entrega todos esses problemas nas mãos de Deus. Descanse e tenha fé, tá bom? Muito obrigado pela sua sintonia. Cristiane também, muito obrigado, viu, Cristiane, pelo seu carinho, pela sua presença. Agradecer ao meu querido amigo, pastor Charles Felício, psicólogo, né? Hoje, pela manhã, eu falei muito com o Charles. Foi um tempo muito legal, a gente estava discutindo justamente essas questões. Ele é um psicólogo, ele conhece muito bem
a questão do coach, e eu falei para ele, hoje nós vamos falar sobre isso, porque existem muitas pessoas envolvidas numa série de ações e perturbadas. Então achei prudente, oportuno, falar sobre coaching no nosso programa de hoje, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Não se esqueça de entrar no nosso canal no YouTube, Missão Destaque, dá lá o seu like, se inscreve no nosso canal. Dia 15 de maio vocês estarão na base da nossa missão, lá em Santa Isabel. Eu vou sortear 10 pessoas para ter um dia com a gente maravilhoso na nossa missão. Vamos ter doutores participando, você vai ter palestras maravilhosas sobre missões internacionais, missões de saúde. Nós vamos ter um dia de almoço legal, nós vamos fazer caminhadas, vamos até a cachoeira, vamos até a represa de Santa Isabel. Na volta à noite, nós vamos ter um momento astronômico, vai ser muito legal, onde eu vou ter um super telescópio lá e nós vamos poder observar as estrelas, o universo que Deus criou. É uma experiência muito legal. Quer participar disso? Eu vou estar sorteando 10 se nós atingirmos 1000 inscritos no nosso canal Missão Destaque. Então vai lá, se inscreve, eu estou selecionando o nome de todos aqueles que estão inscritos e nós vamos sortear lá por volta do dia 14 as 10 pessoas que estarão o dia todo com a gente lá na Missão Destaque em Santa Isabel. Quero agradecer ao pastor Cristiano. Puxa, Deus abençoe, viu, pastor? É um homem sensacional, de uma família maravilhosa. Eu guardo um carinho muito grande pelo pastor Cristiano, um teólogo sensacional, gente que eu tenho um carinho muito grande. Muito obrigado, pastor Cristiano. Um abraço a todos aí na sua residência, esposa, filhos, também aqui na sintonia. Me honra muito a sua presença aqui no nosso canal, na nossa programação. Então, mais uma vez, um forte abraço, pastor. Muito obrigado pela sua presença. E agradecendo a Karine também, né, Karine? Karine está correndo atrás de um pessoal aí para poder participar junto com a gente no dia 15 de maio, na base da nossa missão lá em Santa Isabel. Pessoal, boa noite. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembre-se sempre, você já falou com Jesus Cristo hoje? Boa noite.